Bom dia, irmãos e irmãs. Deus abençoe você ricamente nesse domingo. Hoje eu queria meditar com você sobre um texto que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 21. É um texto muito conhecido, certamente. Você já ouviu mensagens sobre essa passagem. Mas eu acho essa passagem importante para a gente pensar um pouquinho sobre que tipo de templo, que tipo de igreja Jesus desejaria de nós. Essa seria a leitura aqui dessa mensagem. Então, Mateus 21, a partir do versículo 12. Mateus 21, a partir do versículo 12, que diz assim: Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores, ou de ladrões. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: Ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus: Sim, nunca lestes da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Deus abençoe a leitura dessa palavra, em nome de Jesus. Neste texto aqui, assim como acontece em Marcos e Lucas, é a primeira vez que Jesus, na idade adulta, está em Jerusalém. Nesse momento, nos evangelhos sinóticos, essa passagem marca a última semana de vida de Jesus. O primeiro ato, então, público de Jesus em Jerusalém é entrar no templo em Jerusalém. O templo, nós sabemos, representava o centro nervoso da religião judaica. Tudo que vinculado à religião passava pelo templo. Então, sacrifícios, cultos, oferendas a Deus, a própria audição da palavra de Deus, a própria presença de Deus está ali no templo. O templo como aquele espaço no qual havia aquelas divisões, o Santo dos Santos, onde Deus supostamente habitava, um lugar onde apenas o sumo sacerdote entraria uma vez por ano, o santo lugar, que é o ato destinado aos sacerdotes, e o ato dos gentios, que é essa passagem aqui que Jesus realiza essa purificação no templo. O templo, então, representa Deus para Israel, representa a presença de Deus em Israel. Jesus está aqui entrando nesse lugar. Templo, portanto, aqui se refere a essa prática de espiritualidade, de relação com Deus, que deveria marcar e caracterizar o povo de Israel e também deve nos caracterizar enquanto cristãos. O apóstolo Paulo diz que nós somos o templo de Deus, então no lugar de termos agora um lugar físico para o qual nós nos dirigimos para adorar a Deus, que supostamente estaria lá, nós encontramos no nosso próprio coração um espaço de adoração e de culto. O nosso coração é altar para Deus. O nosso coração é Santo dos Santos para o Senhor. Essa leitura eu quero destacar aqui porque é a partir dela que eu queria propor algumas perspectivas vinculadas a esse texto, para que a gente possa repensar a nossa prática de fé, tanto individual como também comunitária. Afinal de contas, como deve ser o templo para Jesus? E nesse sentido, como Jesus espera que nós sejamos enquanto templos dele? Essa é a grande pergunta aqui do texto. Nessa narrativa que nós lemos, Jesus chega no templo em Jerusalém e a primeira coisa que ele faz é denunciar o que está errado no templo. Nós podemos aqui perceber que Jesus faz algumas referências bíblicas aos profetas, Isaías e Jeremias. O texto, na verdade, é um texto muito duro, claramente, de Jesus, da ação de Jesus. Ele está presente no templo, entra no templo, e a primeira coisa que faz, como diz o texto, é expulsar os que ali vendiam e compravam. Por quê? Tem várias razões para isso, mas uma das razões é que o comércio no templo era realizado com a moeda romana. E a moeda romana trazia a figura do César. E o César era considerado, ou prestes a ser considerado, uma divindade.
Então, é como se Jesus estivesse dizendo o seguinte: o templo tem que ser um lugar onde a única presença a ser cultuada, obviamente, é Deus. E não é outra coisa a não ser Deus. Não é outro alguém a não ser Deus. Essa é uma leitura que transparece aqui na narrativa. Mas Jesus olha para essas pessoas que transformaram um templo naquele lugar de comércio e diz para elas o seguinte: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de ladrões. Ora, essas duas passagens de Jesus ilustram o que Jesus entende ser importante vinculado ao templo. E aí, se a gente retorna aos textos de Isaías e Jeremias, nós estaremos vendo o seguinte: em Isaías se afirma que Deus colocou uma casa de oração para todas as nações. Então, a primeira coisa que a gente precisaria pensar em relação ao templo que Deus quer, ao templo que Jesus quer. Esse templo é lugar de oração. O templo, comunidade de fé, o templo, igreja na qual nós nos reunimos, precisa ser um espaço de oração, um espaço de relação com Deus, um espaço de diálogo com Deus. O templo que nós somos também precisa ser um espaço de oração, um espaço de diálogo com Deus, um espaço de reflexão com Deus. Afinal de contas, estamos lidando aqui não com uma doutrina chamada Deus, mas com uma pessoa que quer ter relacionamento conosco. Um Deus que nos ama por antecedência, um Deus que nos ama por antecipação, um Deus que nos ama acima de tudo. E esse amor ele quer partilhar conosco. E a melhor forma de fazer isso é por meio do diálogo feito em oração. Por isso que Jesus diz lá no Sermão do Monte, quando você for orar, não ora nas praças, não ora para ser visto pelas pessoas, mas se tranca no teu quarto, que é a tua intimidade, a tua vida pessoal, e lá busca o teu Pai que te vê em secreto, e ele te recompensará e ele te ouvirá. Então, o templo é um lugar de oração. A segunda questão que a gente pode perceber nesse texto é que o templo é um lugar de oração para todos e todas. Jesus está citando aqui o profeta Isaías, que fala exatamente isso. Fala sobre os gentios. Os gentios que se sentiam, muitas vezes, separados da aliança. Deus, a partir do profeta, diz, não façam isso. Porque eu separo para vocês também um lugar. Vocês também são agregados aqui. Vocês também são convidados a essa casa. A casa de oração é para todas as nações. O que significa dizer que o nosso templo, seja a comunidade de fé, seja a nossa vida pessoal, precisa ser um lugar aberto e acolhedor a todos e todas. Não pode ser um lugar que levanta muros, não pode ser um lugar que estabelece abismos intransponíveis, mas precisa ser um lugar que cria pontes de diálogo, que cria aproximações, sobretudo com aqueles e aquelas com as quais a religião não quer nada. O judaísmo não queria nada com os gentios. O átrio dos gentios aqui é transformado num espaço de comércio. Mas Jesus resgata essa perspectiva e diz, não, este lugar, que é a parte também do templo, que é a parte também na casa de Deus, também é casa para os não-judeus. Também é casa para os outros, para os diferentes, para os outros grupos que não compartilham da mesma visão de mundo que vocês compartilham. Por quê? Porque a lógica do reino de Deus é uma lógica acolhedora, é uma lógica que convida para si, que convida para a sua própria vida a presença de todos e todas que desejarem. Jesus não faz acepção de pessoas. E é muito estranho e lamentável que nós, seus discípulos, muitas vezes façamos. É muito estranho perceber que muitas vezes no nosso meio, seja de templo, igreja física, templo, espaço físico, como também igreja, templo, nós mesmos, é muito triste perceber que em nós há muitas vezes esses processos de separação, de expulsão e de exclusão. Processos que reproduzem na prática propostas medievais inquisitoriais, que se colocam na posição de defender o discurso correto contra os, entre aspas, hereges. E aí nós nos arrogamos o direito, muitas vezes, de chamar hereges nossos irmãos.
irmãos em Cristo, só porque eles pensam diferente de nós. Isso é um absurdo. E isso é o que Jesus denuncia aqui. Porque se é casa de oração, é casa de oração para todos os povos, para todas as nações, para todas as línguas, para todos que desejarem. É casa acolhedora. Quando a igreja nasce no Pentecostes, nós sabemos pelo texto que as grandezas de Deus são manifestas nas línguas maternas de cada um que está ali representando os seus povos. Ou seja, a presença do Evangelho é para todos e todas, sem exceção. E a igreja, o templo, não pode se tornar um porteiro do céu, um porteiro do reino de Deus. É o que Jesus, aliás, denuncia em relação aos fariseus. Vocês são porteiros do céu. Vocês não entram e não deixam ninguém entrar. E isso é uma coisa que nos toca muito de perto muitas vezes. Nós muitas vezes reproduzimos essa prática. Então, aprendemos com Jesus que o templo, para ser um templo legítimo, para ser um templo válido, tem que ser um lugar de oração e tem que ser um lugar acolhedor, um lugar para todos os povos. A terceira questão que nós temos aqui nesse texto é que o templo é lugar de uma espiritualidade integral e não de aparência. A citação aqui que Jesus faz, quando diz, vós, porém, a tendes transformado em um covil de ladrões, é a citação de Jeremias, no capítulo 7. E esse texto de Jeremias, no capítulo 7, é um texto extremamente duro, sobretudo para quem segue a perspectiva de uma religiosidade. Ele diz assim, palavra, estou lendo a partir do versículo 1 de Jeremias 7, palavra que da parte do Senhor foi dita a Jeremias, põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali essa palavra, e dize, ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, vós que entraste por essas portas para adorardes ao Senhor. Ou seja, está falando de gente que está indo para o templo. E diz o seguinte para essas pessoas. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar nesse lugar. Não confieis em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Porque é o que se estava dizendo. Essa aqui é a igreja de Deus. Esse aqui é o templo do Senhor. Então, Deus está aqui. Deus está dizendo a partir do profeta, não confiem nessas palavras falsas. Mas, se deveras emendardes os vossos caminhos, as vossas obras, se praticardes a justiça cada um com o seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente nesse lugar, nem andardes após outros deuses para o vosso próprio mal, então eu vos farei subir e habitar nesse lugar, na terra que dei ao vosso pai, aos vossos pais, desde os tempos antigos para sempre. A palavra é essa. Conversão. O templo tem que ser lugar de conversão. O templo precisa ser lugar de uma denúncia de uma espiritualidade hipócrita, que se preocupa com as aparências, mas não está preocupada com o interior. E aí o profeta continua dizendo, Deus, a partir do profeta, diz, eis que vós confiais em palavras falsas que para nada vos aproveitam. O que é isso? Vocês furtam, matam, cometem adultério, juram falsamente, queimam incenso a Baal, andam após outros deuses que não conhecem, e depois vêm e se põem diante de mim nessa casa que se chama pelo meu nome, e dizem, estamos salvos. Aí o profeta continua com um tom de ironia, né? Sim, estão salvos, só para continuardes a praticar essas abominações. Será essa casa que se chama pelo meu nome um covil de ladrões aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Ora, então, ao citar esse texto, Jesus está denunciando aqui toda uma prática de fé que valoriza as aparências, as exterioridades, mas não se preocupa com o interior da própria prática de fé. Não se preocupa com o que está no conteúdo desse culto. A denúncia é essa. É uma igreja belíssima, mas que não tem nada de Jesus. É uma igreja, a gente falava sobre isso na escola bíblica hoje pela manhã, uma igreja que tem a aparência de cordeiro, mas voz de dragão. Lembra Jesus, mas o interior é diabo, o interior é Satanás, o interior é podridão. Essa é a lógica que está presente aqui nesse texto. Jesus denuncia, então, uma espiritualidade
hipócrita, uma espiritualidade vazia, que separa a vida, que considera uma leitura da relação com Deus como se fosse uma leitura meramente superficial. Não é assim que precisa ser. Então Jesus aqui tem duas denúncias muito claras sobre como não deve ser o templo. Então o templo não pode ser um lugar onde a lógica do mercado invadiu, não pode ser um lugar onde a construção de muros para separar pessoas, não pode ser um lugar onde há uma espiritualidade vazia e hipócrita. Ao contrário, precisa ser um espaço onde há oração, vínculo com Deus, que gera vínculo com o outro e que gera um espaço acolhedor para todos e todas, e uma espiritualidade autêntica. Mas Jesus continua, porque o templo para Jesus também precisa ser um lugar no qual cegos, coxos, né, como diz o texto, paralíticos, se sentem convidados e à vontade. Aqui é a representação das pessoas consideradas imprestáveis na lógica judaica. Paralíticos, coxos, cegos, são pessoas que supostamente não tinham nada, nenhuma relação com Deus. Por quê? Porque supostamente são traste, são deixados de lado. Deus não aceita essas pessoas. Jesus demonstra o contrário. Demonstra o seguinte: o templo é para essas pessoas. Essas pessoas que são chamadas de pecadoras pelos demais, essas pessoas, destas pessoas, é a casa de Deus. Por quê? Porque somente na presença de Deus haverá cura. Somente na presença de Deus haverá perdão. Somente na presença de Deus haverá recomeço de existência, de vida. E é por isso que Jesus deixa muito claro essa perspectiva ao dizer, várias e várias ocasiões, eu vim para os doentes e não para os que estão sãos. Por quê? Porque, na verdade, os que estão sãos talvez estejam mais doentes ainda. Porque se asseguram na sua própria espiritualidade, na sua própria performance espiritual. E Jesus diz o seguinte, olha, eu estou vindo justamente para as pessoas que precisam. Ele é amigo de pecadores, amigo de publicanos. O que é uma excelente notícia, porque se Jesus é amigo de pecadores, significa que ele é meu amigo. Que ele é seu amigo. Que ele está junto. Que ele não te despreza. Que ele não quebra aquela cana que já está quebrada e não joga fora. Ele não apaga o pavio que fumega, como diz o texto. Ele acolhe. Por quê? Porque a casa de Deus é lugar para que essas pessoas estejam. E ao estarem na casa de Deus, na presença de Jesus, haverá cura para essas pessoas. Haverá novidade de vida, haverá restauração. Haverá, aqui, como Jesus propõe, cura de gente. O templo deixa de ser templo, segundo Jesus, quando ele parte da lógica proposta pelos sacerdotes aqui. Que vendo o que está acontecendo, vendo que também que as crianças se aproximam, se escandalizam. Porque o templo, gente, é lugar de gente pecadora e o templo é lugar de gente que não é considerada gente. As crianças. As crianças são bem-vindas. O reino é delas. Vale lembrar que na época de Jesus, crianças não eram sequer contadas. Não eram consideradas pessoas. O reino é das não pessoas. O reino é daqueles considerados excluídos. O reino é deles. Porque eles precisam mais. Porque eles precisam dessa presença de Jesus e Jesus os acolhe. E aí é muito lamentável quando muitas vezes nós, religiosos, nos colocamos na posição desses sacerdotes aqui que querem ser porteiros da entrada do templo. As crianças não podem. É absurdo, olha o que está acontecendo. Paralíticos e coxos dentro do templo. Isso é absurdo. Na lógica dos sacerdotes aqui farisaicos e saduceus, nessa lógica, o que Jesus faz, o bem que Jesus faz, escandaliza, deixa-os indignados. E a palavra é essa, né? Eles se indignaram e perguntaram,
estão ouvindo o que eles estão dizendo, as crianças estão dizendo, e Jesus precisa corrigir e dizer o seguinte: olha só, o louvor verdadeiro vem dessas crianças. Afinal de contas, nós só alcançamos o reino quando nos tornamos como crianças. Toda essa leitura de Jesus, na verdade, está representando para nós, está mostrando para nós como deve ser um templo na lógica de Jesus. O templo, portanto, é lugar de oração. O templo é lugar de acolhimento a todos e todas. O templo é lugar de uma espiritualidade integral e integradora. O templo é lugar de acolhimento de gente que a religião não quer, mas Jesus deseja, Deus quer. E aí é lugar de cura, é lugar de recomeço, nossa cura. O templo, quando Jesus está presente, se torna um lugar de vida. Mas quando Jesus está ausente, quando Jesus é impedido de participar ou é expulso, o templo se torna o que se revela logo depois na narrativa. Ele se torna uma figueira seca. Ele se torna algo que tem uma aparência muito bonita, mas que não tem vida em si. Como é o templo que nós construímos, gente? Como são as nossas igrejas? Pense aqui tanto na categoria de igreja local, que você congrega, como também denominação, como também igreja pessoal, que somos nós. Como é a nossa igreja? É uma igreja que partilha essa visão de Jesus? Que valoriza essa oração como encontro com o Pai? Que valoriza esse encontro com o Pai sendo condutor do encontro com o outro e acolhendo esse outro? Como é que é a nossa igreja? Como é que é o nosso templo? É lugar de uma espiritualidade hipócrita, superficial, ou de uma espiritualidade vivida integralmente? Nosso templo é um lugar que acolhe, aceita pessoas que são consideradas pecadoras pela voz da religião? Tomara que seja. Porque se não for, se o templo for um lugar de exclusão dos pecadores, a pergunta que nós poderíamos fazer é o seguinte: então como nós estamos lá? Entende? A proposta religiosa, gente, que Jesus condenou duramente, é essa proposta de se achar proprietário de Deus. Proprietário da verdade sobre Deus. Da doutrina correta sobre Deus. Da pura doutrina sobre Deus. Sabe-se lá o que é isso? Porque, na verdade, isso nada mais é do que a utilização do nome de Deus para controle de discursos alheios e de vidas alheias. Nada mais é do que isso. Esse tipo de templo que controla pessoas, esse tipo de templo que impede pessoas de chegarem até Jesus, esse tipo de templo que se escandaliza com um louvor de criança, esse tipo de templo se tornou lugar onde Jesus não está. Se tornou figueira estéril, sem frutos. A única maneira de transformar as nossas igrejas e a nossa vida um lugar de vida, como deveria ser o templo em Jerusalém, é se a gente segue a proposta de Jesus e o acolhe em nossa própria vida. E acolher Jesus em nossa própria vida significa acolher os projetos de Jesus também conosco. Os mesmos projetos de Jesus. Essa é a lógica. E aí, ao fazermos isso, a gente vai poder ter, de fato, uma casa de Deus, que será chamada casa de oração, para todos e todas, sem exceção. Essa é a leitura. Não nos deixemos levar por perspectivas farisaicas e sacerdotais de controle do sagrado. Não nos deixemos seduzir por isso. Vamos manter os nossos pés firmes na vocação do Evangelho. Na lógica de que o templo que somos nós precisa ser um lugar acolhedor, tal como Jesus foi. Essa é a leitura. Nós somos templo se somos como Jesus também foi. Essa é a nosso chamado, a nossa vocação.
e o nosso desejo, em nome de Jesus. Que Deus nos transforme nisso, que Deus nos faça mais vinculados a essa lógica do Evangelho, que Deus nos faça mais fiéis a essa perspectiva do Evangelho, de nos tornarmos, de fato, templo do Senhor, conforme a lógica do Evangelho apresenta. Amém, gente? Que Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus nesse domingo. Que Deus faça de você e faça da sua igreja um templo de Deus mesmo. Um lugar onde todos e todas se sentem à vontade, são bem-vindos. Um lugar onde Jesus tem liberdade para estar. Essa é a nossa vocação. Em nome de Jesus.